Graça e paz, povo de Deus. Amém. Adorado seja o nome do nosso Senhor. Nós nos alegramos em estar mais uma vez aqui com os nossos irmãos. Se eu não me engano, em novembro ou outubro do ano passado, nós estivemos aqui junto com uma caravana, da igreja que eu estava pastoreando. Agora nós estamos pastoreando uma nova igreja, a Igreja Presbiteriana de Afonso Cláudio, lá no Espírito Santo. E trago comigo, é claro, a minha família. Está aqui à frente meu filho Júlio, mais velho. Natan está lá fora, aquele de blusa vermelha que vocês vão ver, escutar o barulhinho dele aí, e a minha esposa Sil, que está aqui à frente também. Nós louvamos ao nome do Senhor pela oportunidade de estar partilhando a palavra de Deus aqui com os nossos irmãos. Hoje está terminando aí o nosso período de férias, 8 dias de férias, e alguns desses dias nós pudemos passar aqui na região de Minas Gerais, mais especificamente ali na casa do nosso irmão amigo, Ailton, juntamente com a sua família. E nós tivemos a oportunidade também de, bem recentemente, nessa sexta-feira, sermos aí agraciados, com um parabéns muito especial, eu e o pastor, juntos aí. Para quem não sabe, para quem não estava lá, eu e o pastor nós fazemos aniversário no mesmo dia, dia 2 de agosto, mas aí teve uma turminha aí que resolveu antecipar e fez um parabéns ali para nós. Teve um bolo muito bonito, muito legal, e nós louvamos a Deus e nos regozijamos juntos com esta igreja que já mora no nosso coração. Agradeço, pastor, aí a oportunidade, mais uma vez, o conselho dessa igreja e a todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, o livro que se encontra, texto que se encontra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos fazer um apanhado de 3 partes em alguns versos. Gênesis capítulo 2, vamos ler versículo 7. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora no versículo 18 até o 23, amados. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria, e que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora o capítulo 3, versículo 8 e o versículo 9, amados. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, e andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Até aí, amados. Eu sei que você conhece bem a história e os primórdios da história. Eu sei que quando você lê o livro de Gênesis, você compreende
que na revelação de Deus a nós nesse livro, a história é contada. A criação e tudo o que nós conhecemos é contado ali. Nós vimos aqui desde a criação do homem, nós vimos aqui o homem tomando conta e se relacionando com a natureza, e nós vimos aqui também o homem recebendo um grande presente de Deus, aquela que lhe era idônea, mas nós vimos também aqui a queda do homem. E diante dessa história conhecida, eu quero lançar uma pergunta para você que está aqui nessa noite. O que é o homem? O que é o homem? Segundo a definição clássica, também chamada de definição aristotélica, o homem é um animal racional. É isso que o homem é. Outros pensadores foram um pouco além e disseram que o homem é um ser biológico, emocional e aquele que forma cultura. É certo que foi resgatado aí nesses pensamentos aspectos do que o homem definitivamente é. Mas por essência, e para responder essa pergunta a nós de maneira satisfatória, nenhuma filosofia conseguiria de maneira completa responder-nos essa pergunta: o que é o homem? Mas olhando para a palavra de Deus, confortavelmente e de maneira bem esclarecida, nós vamos encontrar essa resposta. O homem é a criação de Deus. O homem é a criação de Deus. E por ser o homem criação de Deus, obra-prima da criação de Deus, assim também chamado de menina dos olhos da criação, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E por assim ser, naturalmente, o homem ele é religioso, ele é espiritual. O homem é criação de Deus. E por ser o homem criação de Deus, e na perspectiva da palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus para nós, irmãos, nós encontramos que esse homem, criado por Deus, à luz do texto que nós lemos aqui agora, queridos, ele foi feito para se relacionar. Nós fomos criados para relacionarmos. Primeiramente, como nós vimos no texto, relacionarmos com a criação. Com a criação. Nós não somos ativistas do Greenpeace que chegam a extremos por causa da natureza. Nós não somos filósofos panteístas também, que defendem de maneira grosseira, assim falando, que tudo é a natureza. Eles olham para um tronco de uma árvore e começam a alisar aquele tronco da árvore e fala: está vendo esse tronco? Esse tronco é Deus. Pega uma fruta e fala: está vendo essa fruta? Essa fruta é Deus. Uma folha, essa folha é Deus. Mas nós cremos que Deus criou todas essas coisas, desde a fauna, a flora. Deus criou os animais, e Deus nos fez para relacionar-nos com a natureza, para cuidar dela. Esse papel foi dado ao homem, nós vimos aqui no texto. O homem foi feito para cuidar da natureza, para se relacionar com ela, para cuidar dos rios, para cuidar dos mares, para cuidar das plantas, para cuidar das coisas que Deus criou. E assim nós nos relacionamos com ela, e não apenas cuidando dela, mas desfrutando dela. E nós ficamos hoje assustados de ver como que as pessoas não têm desfrutado desse relacionamento com a natureza, aproveitando a natureza, vivendo daquilo que a natureza nos dá, desfrutando das cores, dos sabores, tocando, sentindo. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com a natureza, cuidarmos dela, aproveitarmos dela.
Às vezes nós vemos algumas pessoas aí que gostam de aventura, tirando um período de férias ou um final de semana, para se enveredar aí pelos caminhos da natureza. E algumas pessoas vão fazer algumas trilhas, algumas caminhadas. E isso para algumas pessoas, principalmente da nova geração, tem se tornado algo até estranho. A natureza para algumas pessoas é estranho. Tem gente que nunca teve a sensação de andar em algum lugar, por exemplo, que tivesse folhas no chão. Nunca teve o contato de ter essa sensação, porque a pessoa não relaciona com a natureza, ela não desfruta da natureza. Esses dias mesmo eu estava conversando com o irmão, e a gente estava falando assim, a nossa geração agora não consegue nem subir numa árvore. Essa geração, essa juventude, porque a gente fala assim, no nosso tempo a gente subia, escalava uma árvore rapidinho. Hoje em dia a turma fala assim, sobe aí, eu não sei nem como é que começa, eu não sei nem onde tem que pegar, eu acho que vai escorregar, eu vou cair. As pessoas sabem fazer um monte de coisa, mas não relaciona com a natureza, não desfruta da natureza. Eu lembro que um tempo atrás nós estávamos fazendo meio que uma caminhada assim, na natureza, e tinha um grupo ali que não era muito acostumado a fazer aquilo, e a gente percebeu. A pessoa não sabe nem andar numa trilha direito, né? Fica toda hora escorregando, toda hora alguém cai, não tem a manha de fazer a coisa ali. E teve um momento que uma jovem, ela é até filha de um pastor, não vou falar o nome, daqui, da região, e ela parou e falou assim, para, todo mundo. Aí todo mundo preocupado, ela meio assim, o que está acontecendo? Ai, esse ar aqui é puro demais, eu estou passando mal. Meu Deus do céu, está passando mal porque o ar é puro demais. Não estava acostumado com a natureza, não estava acostumado a desfrutar daquela bênção. Deus criou o homem para se relacionar com a natureza. Mas nós olhamos aqui que Deus criou o homem também para se relacionar um com o outro. Deus viu que não havia alguém semelhante e foi lá e fez a mulher. Ó, que bênção! E a partir daí tudo foi se tornando em magnitudes cada vez maiores. E hoje nós olhamos que nós precisamos nos relacionar com pessoas. Nós precisamos, porque nós não somos uma ilha, nós não vivemos isolados. Deus nos criou, mas Ele nos criou para relacionamentos. E hoje nós estamos aqui vivendo isso, relacionamento. Nós estamos participando do culto, e o culto mostra que o povo de Deus é um povo relacional, é um povo que se relaciona mesmo. Uma das coisas mais maravilhosas, irmãos, que eu gosto sempre de compartilhar, toda vez que eu vou em alguma igreja, é que quando eu estou aqui na frente, nesse exato momento, olhando para vocês, eu não sei quem é que chegou aqui hoje de Brasília, se é que alguém aqui tem uma Brasília velha, e quem é que chegou aqui de uma Land Rover. Eu não sei, eu não consigo olhar para você e definir, mas uma coisa eu consigo ver, que adoradores de Deus, pessoas que se unem para se relacionar, para adorar ao Senhor, bate palma igual, canta igual, entrega-se igual, louva o nome do Senhor Deus igual, porque nós somos seres criados para se relacionar. É para isso que Deus nos criou, para relacionamentos. E assim nós adoramos ao Senhor, nós vivemos para adorar o Senhor. Havia essa preocupação no coração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta para a igreja de Filipos. Ele recomenda dizer assim, ó, tem uma contenda lá na igreja, entre a irmã Sintique e a irmã Evódia, e eu preciso que isso seja resolvido. Quando tem relacionamento, tem atrito. Eu não vou nem perguntar para o pastor se de vez em quando não dá umas arranhadas alguém da igreja. Seria um absurdo. O pastor tem isso aqui na igreja? Ele vai falar assim, peraí, eu vou escrever aqui no caderno, que tem um negócio grande aqui. E aí quando nós olhamos para a recomendação da palavra de Deus, é que para que seja tratado. Sabe por que tem que ser tratado? Porque Deus nos criou para relacionar mesmo. Vai ter hora que vai ter dar uma arranhada, vai ter hora que vai dar uma riscada, mas nós vamos tratar, porque Deus nos criou para relacionar, para olhar para o irmão e para amá-lo. Nós nos relacionamos em várias classes diferentes. Nos relacionamos com os nossos familiares, nos relacionamos com a nossa família nuclear,
Eu não sei se você conhece esse termo aqui, família nuclear. É a sua família, né? Você, a sua esposa e os seus filhos. Familiares são primos, avó, tio, né? Eles são familiares. E a gente relaciona com os nossos amigos. E a gente relaciona no relacionamento de patrão, de empregado. Nós nos relacionamos de várias formas com os nossos vizinhos. E Deus nos criou para nós nos relacionarmos. E assim nós vamos criando esses vínculos de relacionamento. É interessante que, por exemplo, quando nós olhamos o relacionamento entre homem e mulher, esse relacionamento é perfeito. Geralmente a mulher, ela vê no homem uma figura de defesa, uma figura daquele que irá o proteger se necessário for. Nós vimos, não tem muito tempo, um caso que virou notícia no Brasil inteiro, de uma jovem que foi brutalmente espancada pelo seu próprio namorado, e ficou com o seu rosto completamente desfigurado, lá da região do Caparaó, onde nós moramos. E quando eu olhei aquela cena, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi: Senhor, eu tenho certeza que essa moça olhava para esse rapaz e via nele uma figura de defesa. Se precisar algum dia, ele vai me defender, ele vai me proteger, e ele é o agressor, e ele tentou matá-la. E nós vamos ver, irmãos, como os relacionamentos têm sido desvirtuados daquilo para o qual Deus nos criou. Nós deixamos de relacionar com a criação a maneira que Deus gostaria que fosse. Nós deixamos de relacionar uns com os outros a maneira que Deus queria que fosse. E tem uma terceira maneira de relacionamento para o qual Deus nos criou, e ela é a mais brilhante, e ela é a mais maravilhosa de todos. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Com Ele. Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. O texto que nós lemos aqui, capítulo 3, no versículo 8, vai dizer que na viração do dia Deus aparecia, porque Ele se relacionava com Adão e com Eva. Ele se relacionava, Ele nos criou para isso, para nós nos relacionarmos com Ele. Por isso que o ser humano, por isso que o homem sem Deus, ele está completamente perdido, ele está completamente sem propósito, ele não tem força para fazer nada, ele não tem planejamento, ele não sabe nem para onde ele vai, ele não sabe nem o que ele está buscando na vida dele, ele está indo, ele não sabe para onde ele vai, ele não sabe para que ele existe, ele não sabe nem quem o criou. Ele está muitas vezes sendo levado por vãs filosofias que estão ensinando por aí, dizendo da onde o homem veio e para que ele veio. Mas a pergunta que eu te fiz aqui agora no início foi a seguinte: para quê? Para que o homem foi criado? O que é o homem? O que é o homem? O homem é criação de Deus. E Deus criou o homem com propósitos definidos e específicos. E esse é o mais maravilhoso de todos eles. Fomos criados para nos relacionar com Deus. Relação com Deus. Só quem tem relação profunda com Deus, vive experiências com Deus, sabe quão maravilhoso é se relacionar com Ele. É certo sim que algumas pessoas se relacionam com Deus na maneira de rejeitá-lo, o rejeitam. É esse relacionamento que a pessoa tem com Deus. Eu o rejeito, eu sou ateu, eu digo que eu não acredito que Ele existe. O meu relacionamento com Ele se resume em rejeitá-lo. Eu não creio que Ele existe, ou eu não quero na minha vida, ou eu fiquei de mal com Ele por causa de alguma coisa que aconteceu, como a gente tem escutado muito por aí. Ele nos criou para relacionar com Ele, porque relacionar com Ele é a coisa mais maravilhosa para a qual nós fomos criados. Quando você relaciona-se com Deus, você consegue sentir, você consegue vivenciar experiências que não vai ter nenhuma seita, que não vai ter nenhuma prática mística que vai conseguir
equiparasse a isso. O Senhor dos Senhores nos convida para relacionar com Ele. Relacionamento bom, relacionamento agradável. Quando a gente relaciona com Deus, a gente valoriza as coisas. Pessoas que se relacionam com Deus têm o costume de olhar para o prato de comida antes de se alimentar e dizer assim: Senhor, obrigado. Algumas pessoas se dedicam até em fazer uma oração e colocar outras questões nessa hora. Mas via de regra, se você olhar para o seu prato de comida e dizer assim: Senhor, obrigado por este alimento, você já fez a sua oração. Você já falou com Ele: muito obrigado, Senhor. Obrigado por isso que o Senhor me dá. Um dia desses eu estava tomando um café da tarde numa padaria lá da nossa cidade, e tem uma irmã da nossa igreja que trabalha nessa padaria. E eu pedi um cappuccino e eu pedi um pão daqueles que eles esquentam na chapa assim, com presunto e queijo. Café da tarde especial, né? E eu estava cabisbaixo, sentado, aguardando terminar de fazer. Essa mesma irmã, ela veio e me entregou. E ela me entregou e eu fiquei durante alguns instantes olhando para aquele pão e para aquele café. E ela saiu de onde ela estava novamente e veio. Ela falou assim: pastor, você está tão triste hoje. O que está acontecendo? Eu falei: minha irmã, estou triste não. Mas naquele momento eu não estava assim para muita conversa, porque eu estava tendo um momento muito com Deus ali. E ela não entendeu muito bem, não está triste, mas está assim cabisbaixo. Mas a grande verdade é que ela não viu que eu estava chorando naquele momento. Depois, no domingo, eu encontrei com ela na igreja e falei: minha irmã, deixa eu te explicar o que estava acontecendo naquele dia. Eu não estava triste. Eu estava agradecendo a Deus, porque Deus estava me dando um cappuccino e um pão com presunto e queijo. Eu falei: Senhor, que grande bênção o Senhor me dá. Olha como o Senhor é maravilhoso. Eu estou aqui num lugar tão confortável, seguro, agradável. Fui servido por uma pessoa, eu não coloquei a mão, não preparei nada. Esse lanche tão delicioso que o Senhor está me dando. E eu tive um momento tão profundo com Deus naquela hora, de gratidão ao Senhor na minha vida. E como eu fiquei grato naquele momento. Interessante, irmãos, quando a gente vai estreitando o nosso relacionamento com Deus, a gente vai valorizando coisas assim. Coisas assim. Eu participei de um congresso ano passado, lá no Sesc de Guarapari, e aonde todas as refeições estavam incluídas, no pacote ali do congresso. Eu me lembro que nós almoçamos, e quando deu o momento da janta à noite, nós pegamos a fila, e eu não tinha percebido na hora do almoço, eu estava com muita pressa, por causa da palestra que ia ter, e eu não tinha percebido, mas de noite, tudo ficou mais claro para mim. Havia uma mesa, como daqui até onde o Ailton está, ou maior, com comida. Aquilo sumia, tinha tanta opção e tanta fartura de comida, aquele negócio arrumado tão bonito, as folhas de alface na salada, parece que a pessoa tinha ficado arrumando aquilo ali com uma pinça, de tão bonito que estava. Aquela comida estava tão cheirosa, estava tão agradável, tinha tanta fartura. Quando eu peguei o prato na mão, que eu olhei para aquele alimento, eu comecei a chorar. Eu saí da fila e eu comecei a agradecer a Deus. Falei: Senhor, olha como o Senhor me abençoou nesse dia. E naquele momento eu tive uma gratidão tão profunda com Deus. Eu falei assim: Senhor, nada do que eu fiz na minha vida faz eu merecer esse banquete que o Senhor está me dando aqui agora. Olha que grande bênção.
O Senhor, irmãos, Ele nos fez para relacionar com Ele assim. É para ter gratidão no coração. É para olhar para aquilo que Ele fez por nós e para aquilo que Ele continua fazendo por nós. Lembra do amor de Cristo na cruz, descrito lá em João 3,16? Aquele grande amor, qual não consegue nem se definir com palavras. Tal amor, tal grande amor. Aquele amor não ficou no tempo da história, ele não ficou na cruz, ele continua sobre as nossas vidas até hoje. Aquele amor continua nos abençoando até hoje. Deus continua nos chamando de braços abertos com esse tal amor até hoje. Ele não ficou na história, ele não é um ponto de admiração. Esse amor continua renovando-se sobre nós. E a cada dia, a cada manhã, a gente olha para a misericórdia do Senhor. É renovação desse amor, é favor desse amor. É esse amor que não ficou, esse amor que continua. Esse amor que continua nos abençoando, nos abraçando. Mas se nós, irmãos, nos recusarmos a relacionar-nos com Deus de maneira profunda, de maneira verdadeira, nós estamos fugindo do propósito para o qual nós fomos criados. E nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, relacionarmos com Ele, olhar para Deus e dizer assim: Senhor, o que é melhor para a minha vida? Mostra-me o que é melhor para a minha vida. Mostra-me o passo que eu preciso dar. Dá-me a tua direção, ó Pai. Vai aplanando as veredas, ó Pai, para que eu possa andar nelas. Eu preciso do Senhor, eu preciso da tua direção. Eu lembro quando foi lançado o comercial na televisão, na época, o novo Motorola G6, na época. Agora deve ter outro já, E é interessante que ele tinha um slogan que dizia mais ou menos assim, porque ninguém, mais do que você, sabe o que é melhor para você. Eu falei, como assim? Eu não sei o que é melhor para mim não. A gente vê essa imagem sendo vendida, essa ideia de conhecimento, essa ideia de graduação, essa ideia de maturidade, que o tempo vai passando e você vai sabendo das coisas. Hoje eu sei, hoje eu tenho respostas, hoje eu sou uma pessoa sábia, hoje eu sou uma pessoa madura, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas quando a gente olha para o propósito da palavra de Deus, nós encontramos as respostas em Deus, porque Ele é o Criador, foi Ele que nos fez, Ele conhece o nosso coração, Ele consegue prescrutar o nosso coração, Ele sabe o que pensa sobre nós. Mas tudo isso, amados, o nosso relacionamento com a criação, o nosso relacionamento uns com os outros, o nosso relacionamento com Deus, ele foi afetado por causa do que o texto da palavra de Deus nos descreve aqui. Por causa da queda, por causa do pecado. Nós caímos, nós erramos. Tudo isso foi afetado. Por isso hoje o nosso relacionamento com a criação foi afetado. Por isso hoje o nosso relacionamento uns com os outros precisa de ficar fazendo reparo. Por isso que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser tratado, ser trabalhado, ser lapidado. Porque tudo isso sofreu por causa da queda. Tudo isso sofreu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que existe uma tríade maravilhosa que nos mostra uma resposta. Chama-se queda, arrependimento e redenção. A queda nós sabemos que aconteceu. E aí vem o próximo passo, arrependimento. Mas como é que você vai falar de arrependimento em uma sociedade que quer defender o pecado? Como é que você vai falar de arrependimento num tempo onde nós vivemos, que os especialistas, sem livro-texto, vêm ficar inventando um monte de coisa para justificar o pecado das pessoas? Você já percebeu o tanto de síndrome, o tanto de fobia que está aparecendo?
Tudo tem síndrome, tudo tem fobia. Para tudo tem uma justificativa. A pessoa nunca erra, a pessoa nunca está errada. Não, a pessoa está assim, é porque ela tem a síndrome da porta do guarda-roupa empenado. Não é? Ela foi abrir o guarda-roupa hoje de manhã na casa dela e a porta estava empenada e aquilo acabou com o dia dela, aquilo desnorteou a pessoa completamente. Por isso que ela te tratou hoje à noite desse jeito, mas é porque começou de manhã, na hora que ela foi pegar a blusa dela para ir para o trabalho. Então está tudo explicado, ninguém precisa pedir perdão mais um para o outro, ninguém errou mais, porque para tudo tem uma explicação agora, que justifica o ser humano. E não se fala mais de arrependimento, e não se fala mais de confissão, e não se fala mais que a pessoa precisa achegar-se a Deus completamente quebrantado. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu errei. Eu não vou ficar procurando ninguém que vai defender o meu pecado, que vai olhar, coitadinho, é por causa disso aqui, ó, está explicado. Ô pastor, está justificado o erro da igreja, ó, não tem problema não. Cada um aqui tem uma síndrome nova que surgiu agora, então não tem problema mais. É interessante que a queda, ela é revelada para nós na palavra de Deus. Também é revelado para nós na palavra de Deus, na essência do Evangelho, que João veio pregando e dizendo: arrependam-se. É necessário arrependimento, é notória a queda, é claro que o homem falhou feio. Olha como as coisas estão, tudo está caminhando para o caos. É claro que houve um erro grave. Por que a gente não relaciona bem com as pessoas? Por que é tão difícil amar as pessoas? Quando a gente olha para o nosso próximo e fala: mas fulano é tão difícil de amar. E é a hora que a gente tem que se perguntar assim: será que eu sou fácil de amar também? Já se fez essa pergunta alguma vez? Você é uma pessoa fácil de amar? Eu estou falando daquele irmão da igreja que você olha para ele e fala assim: fulano é difícil de amar. Que eu sei que você deve ter uma lista de irmãos assim na sua igreja. Ou será que é só lá em Afonso Cláudio que tem gente assim? Eu acho que você deve ter uma lista aí. Não, tem uns 3 ou 4 ali da igreja, difícil de amar, tá, pastor? Difícil de amar, aqui ó, essa complicadinha, cri-cri demais, mimimi demais, qualquer coisinha, aqui ó, sai fora. Deixa ele lá quietinho no canto dele, ou ela lá quietinha no canto dela. Difícil de amar. E aí a pergunta que eu faço: você é uma pessoa fácil de amar? Você é essa pessoa fácil de amar? Que as pessoas olham para você e falam assim: nossa, mas moleza amar você. É muito fácil te amar. Talvez não é tão fácil assim. Os nossos relacionamentos, todos eles foram afetados por causa da queda. E eles só serão resolvidos via arrependimento. Foi para isso que Cristo morreu na cruz por nós. Para que nós olhássemos para aquilo que Ele fez por nós e nós nos arrependêssemos dos nossos pecados. Porque se não tiver arrependimento, não tem jeito. Tem que ter arrependimento. E aí quando a gente fala de pecado, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. Pelo menos 3 coisas vêm à minha cabeça, rapidinho aqui ó. 3 coisas vêm à minha cabeça. Primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu falo de pecado, sabe qual que é? Você fala de pecado e a pessoa logo pensa assim: eu não sabia que isso era pecado. Minha irmã, como é que você faz um negócio desse, minha irmã? Ah, pastor, eu não sabia que isso era errado, não. Pastor, tem experiência no ministério, ele já deve ter escutado isso algumas vezes. Minha irmã, meu irmão, não é possível. Não, pastor, eu não sabia. Eu não sabia. É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, Mateus 22, 29. Sabe o que vai falar para nós lá? Errais em quê? Em não conhecer as Escrituras. É interessante que a gente lida lá muito com pessoas que mexem com agricultura, né? Se o camarada tirar uma árvore que ele não podia ter mexido lá, meu amigo, é capaz de chegar a polícia lá, algemar o cara e levar preso, porque ele arrancou uma árvore que não podia ter sido arrancada.
Aí deixa esse camarada virar a polícia e falar assim: ô, você pode me prender não, porque eu não sabia que eu não podia arrancar essa árvore fora. Aí sabe o que a polícia vai falar para ele? Problema seu. Mas como assim eu não sabia? Mas era para saber. Mas era para saber. É isso que a lei vai dizer. Não interessa se você não sabe não. A lei está aqui, ó. Não pode arrancar. Se você não sabia, problema seu, era para você saber. Quando nós falamos de pecado, é a mesma coisa. Ah, eu não sabia, mas era para saber. Por isso, irmãos, que a gente tem que estudar mais a palavra. Por isso que a gente tem que participar mais do estudo bíblico da igreja, da escola dominical. Porque o povo, pastor, acha que já sabe das coisas. O povo acha que já está resolvido. Não, já tem experiência, tem 10 anos que eu vou naquela igreja lá, eu já sei das coisas que eu preciso saber. Não sabe nada. Nós não sabemos. Nós temos que aprender ainda, para nós não chegarmos ao ponto de dizer assim: mas eu não conhecia, mas eu não sabia. Por isso a urgência, por isso a pressa, amados, de olharmos para a palavra de Deus e falar assim: Senhor, me ensina logo. Senhor, eu preciso aprender logo. Senhor, eu tenho pressa de aprender, porque eu não quero errar por causa da minha omissão em não conhecer as tuas escrituras. Primeira coisa é isso, né? Eu não sabia. Segunda coisa que a gente escuta: é normal, todo mundo faz. Já escutou isso aí também? Né? O irmão vai lá, pisa na bola: ô meu irmão, como é que você faz isso? Não, pastor, aqui tranquilo. Aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade, aqui na nossa cultura, todo mundo faz isso. Já escutou alguém falar assim? Todo mundo faz. Normal, pastor. Normal, não tem problema não, hein? Todo mundo faz. Aí a gente lembra do profeta Isaías, né? Tem como não lembrar dele, né? Ele vai dizer assim: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. E ele diz mais: e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Não é por causa disso que ele deixou de virar para Deus e falar assim: mas Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Trata a minha vida, me prepara, me dá a bagagem que o Senhor tiver, porque eu quero ir até essas pessoas, e a essas pessoas eu quero ser luz, eu quero ser farol. É interessante que quando o cristão vira para você e fala assim: é normal, todo mundo faz, sabe o que ele está dizendo? Eu sou um fruto do meio. Eu sou um fruto do meio. Ao meio que eu vivo, todo mundo faz isso. O lugar em que eu vivo, todo mundo faz isso. Lá no ambiente onde eu trabalho, todo mundo faz isso. Lá na faculdade onde eu estudo, todo mundo faz isso. E aí eu te pergunto: você é fruto do meio, meu irmão? Ou você foi chamado para ser um farol, para reluzir? Ou você foi chamado para ser uma atalaia, para ficar no lugar mais alto, para dizer assim: ó, está errado, não vão por esse caminho, o caminho é outro, é aqui que Deus nos quer. Esse negócio de é normal não cola. Aí tem uma outra coisa para fechar aí. Quando a gente fala de pecado, é quando a gente quer consertar um erro com outro. Você vai consertar um pecado cometendo outro. A gente costuma falar assim que o remendo às vezes fica pior do que o estrago. E a grande verdade é essa: o remendo fica pior do que o estrago. O casal vai lá e fornica, aí para consertar vai lá e toma pílula abortiva, conserta um erro com o outro. O camarada está dirigindo sem carteira, acima da velocidade, sem o cinto de segurança, está tudo errado no carro. O carro com documento atrasado, a polícia para ele. O que vai acontecer? Está errado, vai levar multa. Aí o que ele faz? Vai consertar um erro com o outro, tira 200 lá do bolso. Aí ó, você não viu nada. Você não viu nada. Além dele ter cometido 3 infrações, ele comete a 4ª, agora contra Deus. Ele ainda dá propina para o policial. Você conhece essa história? Você sabe de um grande homem de Deus, chamado de segundo coração de Deus, que fez isso. Ele foi lá, olhou para uma mulher, você sabe da história? Batseba. Ele olhou para ela, cometeu a primeira infração dos 10 mandamentos: não cobiçarás a mulher do teu próximo.
vai e comete a segunda infração, quebrando os mandamentos. Não adulterarás, vai lá e adultera. E aí, para tentar consertar as bobagens, as besteiras que tinha feito, vai e manda assassinar o marido dela, Urias. E aí quebra mais um mandamento: não matarás. E aí nós lembramos da palavra de Deus que fala assim: um abismo chama outro abismo. E as pessoas têm feito assim com o pecado. Para encobrir o primeiro, comete o segundo, o terceiro, e aquilo não acaba, não para mais. E o pecado continua proliferando na vida da pessoa, e aquilo vai se perpetuando na vida da pessoa, e a pessoa não consegue mais controlar o estrago que está fazendo, e cada dia vai ficando pior aquele estrago ali na vida dela. Eu lembro de um filme que eu vi um tempo atrás, se eu não me engano o nome do filme era Assalto ao Carro Blindado. É interessante que os camaradas lá vão roubar um carro forte, e eles têm tudo combinado, mas de repente aparece uma pessoa onde eles estão roubando o carro forte, e aí um dos camaradas lá resolve matar o cidadão, queima de arquivo. Nós vamos ter que matar ele, ele viu o que a gente está fazendo aqui, ele vai denunciar a gente para a polícia. Eles já estavam cometendo o erro de estar roubando, e eles vão lá agora e matam o sujeito. Daí a pouco aparece o policial, eles vão e atiram no policial, e eu falo assim: um abismo chama outro abismo, e para a gente tentar encobrir um pecado, a gente vai cometer um monte de outro em cima dele, e nós vamos ver quão distante nós estamos daquilo para o qual Deus nos criou, daquilo para o qual Deus nos fez. Deus criou o homem. A resposta é essa. Deus criou o homem para se relacionar. Deus criou o homem para se relacionar principalmente com Ele. A queda fez um estrago, fez. O homem se escondeu de Deus, se escondeu sim. Mas existe, irmãos, a possibilidade de arrepender-se, de achegar-se a esse Deus misericordioso e falar assim: Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, lava meu coração, purifica o meu ser. Eu não sei o que é melhor para a minha vida, e eu não sei mesmo, mas Tu sabes, Senhor, o que é melhor para a minha vida. O profeta Jeremias vai dizer, lá no capítulo 29, palavras da parte de Deus ao povo, quando Deus vai dizer ao povo assim: ó, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E então vocês me invocarão, e eu lhes ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Um filósofo chamado Erich Fromm, ele se atreveu a dizer que o propósito da vida do homem é prover o seu próprio nascimento. E nós aprendemos desde os primórdios do nosso catecismo. Para que o homem foi criado? Para adorar a Deus, para gozá-lo para sempre. Foi Deus que nos criou. Nós não somos definidos apenas como um animal racional. Nós não somos definidos apenas como um ser biológico, emocional e produtor de cultura. Nós não somos só isso. Nós somos a criação de Deus. Nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos criados para relacionamentos. E Deus nos dá a oportunidade de arrependimento, para que isso tudo seja reconstruído pela cruz de Cristo Jesus, para que possamos olhar para Ele e viver para o adorar, viver para o servir, e viver sentindo prazer na adoração, de estar na Sua presença, e de dizer assim: Senhor, obrigado, obrigado por esse dia, obrigado por esses irmãos, obrigado por essa igreja, obrigado pelo meu pastor, obrigado pelo alimento que o Senhor me dá, pelo trabalho, pela companhia, pela minha família. Obrigado, meu Deus, é para isso que o Senhor me criou, é para
igreja viva, sabendo que ela foi criada para adorar o seu Redentor, o seu Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.